Essa nossa conversa, a gente tem muitos assuntos para tratar e eu queria iniciar então pedindo para você fazer uma projeção do que você enxerga, do que a federação enxerga a respeito de 2026. Começar de uma maneira bem ampla, bem geral, falando de hotéis, falando de bares e restaurantes aqui no estado de São Paulo. Ano de 2026 com muita movimentação, porque tem uma Copa do Mundo no meio do ano, tem eleições também. Eu quero saber que tipo de impacto esses dois eventos causam, sem falar um grande número de feriados, porque o ano passado a coisa foi meio pobre de feriado, né? Mas então eu queria que você começasse essa conversa fazendo uma projeção. Pois é, Felipe, esse ano a expectativa do nosso setor é muito positiva. A gente vem ali e já há alguns anos em ciclos de investimento, primeiro na qualidade da oferta do produto turístico, né? A qualidade dos empreendimentos, dos equipamentos, né? Os hotéis, os restaurantes, os bares, principalmente nos grandes centros no estado. Segundo, que o ano passado, um trabalho aí de promoção turística internacional do Brasil, nós batemos um recorde de receptivo de turistas estrangeiros e um aumento também expressivo no turismo doméstico, que é o que sustenta a economia do turismo no país, é mais o doméstico do que a visitação de estrangeiros, que ainda tem muito a crescer, né? E terceiro, o que você falou, é um ano que nós temos aí 30% a mais de feriados durante a semana no estado de São Paulo do que no ano passado. Tem Copa do Mundo, e enquanto para alguns setores o feriado é ruim, para nós o feriado é ótimo, é o que a gente quer. A gente trabalha na contramão, né? A imprensa também, né? O jornalista trabalha. É bem verdade. Trabalha no sábado e domingo, né? Nós trabalhamos sábado, domingos e feriados, são os nossos principais dias aí de movimentação. Então a expectativa para esse ano é muito positiva. A gente já teve, a nossa federação está fechando agora, nessa próxima semana emitimos um relatório completo, mas eu já tenho aí umas preliminares dos números. Nós tivemos aí do ano passado para esse um crescimento no nosso setor de hotéis, restaurantes e bares na ordem de 9,72%, quase 10% mais forte. Tivemos o carnaval desse ano agora espetacular, uma movimentação muito positiva, também cerca de 10% maior do que no ano passado. Isso do carnaval por causa da transformação do carnaval na cidade de São Paulo, nos grandes centros. O carnaval mudou completamente. Antigamente a cidade ficava vazia, agora o turista vem para cá, né? A gente compete com o carnaval no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, virou um grande destino de carnaval. Então a perspectiva para esse ano é de crescimento, e tem alguns fatores também, né? O turismo no país, ele já tem uma média constante na ordem aí de 5% a 6%, dependendo do ano, de crescimento. Todo ano já há muitos, a série histórica é muito positiva. Nós temos um potencial turístico muito grande, mas o turismo requer investimento, requer infraestrutura, requer uma série de coisas que a gente está aprendendo a fazer. E não só de uma maneira imediata, né? Eu imagino que dependendo do investimento, dependendo do seu objetivo, é uma coisa de médio prazo e de longo prazo até. É sempre médio prazo e longo prazo. Como a gente estava conversando, o turismo é um sistema multissetorial muito complexo, né? Não é só comunicação que faz turismo, não é só a vontade do turista que faz o turismo. Se ele não tiver a informação correta, os canais de venda, se o produto que ele está comprando não for um produto muito bem formatado, se a infraestrutura da localidade, segurança, limpeza, transporte não for positiva, se a informação que ele tem lá dos guias, se não tiver um receptivo. Então são muitos agentes que compõem a indústria do turismo. E o Brasil vem crescendo e desenvolvendo nesse sentido. A gente tem uma dificuldade que é justamente o que você falou. O planejamento e o investimento no turismo, ele tem que ser de médio e longo prazo. Ele ultrapassa os mandatos políticos, né, de prefeitos, de governadores, etc. E nas três esferas, né? Nas três esferas. Município, país. Exato. Então, se não há uma continuidade desse processo como política pública, ele acaba não se consolidando, né? Quer dizer, não dá para o turismo alguém levantar a bandeira no meu mandato, eu vou fazer. Se ele não fizer mesmo e não tiver continuidade, não tiver essa estrutura, ele não realiza. Então essa é uma questão que a gente enfrenta bastante. Mas aqui no estado de São Paulo,
Primeiro, o início lá no passado do programa de regionalização do turismo, do programa federal, e depois a própria gestão turística no estado é muito positiva, é muito boa. E hoje nós temos aí diversos destinos no estado, quer dizer, o estado oferece uma infraestrutura turística muito boa em crescimento. E é por isso que a gente vem registrando crescimentos constantes. A expectativa para esse ano é também que a gente chegue aí na casa dos 9 ou 10% de crescimento em relação ao ano passado. Em cima de uma alta de 2025. Em cima de uma alta de 2025, exatamente. Tá. Enio, dá para desenhar, eu sei que vocês têm muitas estatísticas sobre isso, eu queria saber, para o nosso ouvinte, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, se dá para desenhar uma espécie de perfil, ou é muito difícil fazer um perfil só de quem viaja pelo estado de São Paulo. É claro que tem aquela velha lenda de que São Paulo é uma cidade do turismo de negócios e só, e acabou, né, e você mesmo acabou de falar que o carnaval é um contra-exemplo disso, ou seja, as pessoas viajam para São Paulo por lazer. Mas falando do estado de uma maneira geral, né, você também passou pela questão de o doméstico ser o turismo que acaba sustentando os números finais de cada temporada, de cada exercício, podemos dizer assim. Mas existe um perfil predominante de quem viaja, mais negócio, mais lazer, famílias, casais, indivíduos sozinhos. Como que é isso, mais ou menos? Olha, falando um pouco de capital primeiro, logicamente a pujança econômica de São Paulo, naturalmente, sem nenhum esforço, acabou virando um destino de negócio, turismo de negócios muito importante, o mais importante do país, da América Latina, etc. Então, isso puxou, quer dizer, você imagina, o executivo sai ou de outro estado, vem do Mato Grosso, vem do Paraná, vem da Bahia, de onde for, ou ele vem de fora do país para São Paulo, ele começa a entender um pouco a dinâmica aqui e ele quer voltar. Ele quer, numa outra oportunidade, trazer família, porque a oferta é muito grande, a oferta cultural, a oferta de lazer, a oferta gastronômica. São Paulo é uma cidade que está entre as principais capitais do mundo na qualidade gastronômica. Não perde para nenhuma das grandes capitais do mundo. Não dá para dizer que você come melhor em Nova York do que em São Paulo. Claro que tem diversidades, diferenças, etc., mas, no geral, a nossa média é muito alta. E aí, essa vocação acabou trazendo também uma outra característica, que são os grandes eventos. Então, São Paulo é uma cidade preparada para grandes eventos e a gente tem esses modelos todos, desde das paradas diversas que tem por aí, Fórmula 1, Carnaval, etc. Então, é uma cidade que está pronta para receber com oferta o tempo todo. E isso espalha para todo o estado, porque, na verdade, na política estadual, na regional do turismo, o ideal é que você tenha sempre complementos, né? Você não fique dependendo de um local só. E o estado de São Paulo desenvolveu. Hoje nós temos diversas regiões fortes no turismo, Serra da Mantiqueira, o Polo Cuesta, todo o litoral, quer dizer, diversas localidades com uma capacidade muito grande aqui perto de São Paulo, Amparo, né, na gastronomia, nas visitações, aí tem todo tipo de turista, né? A sua pergunta foi do tipo, eu fiz o preâmbulo para chegar lá. Né? Então, primeiro pensar o seguinte, se eu saio de São José dos Campos e vou a Campinas e fico lá, eu sou um turista. Tá. Fico lá uma noite, ou eu sou um visitante ou eu sou um turista, isso tecnicamente falando, se eu pernoito eu sou um turista, por qualquer motivo, né? Então, todo translado, quando você consome alimentação fora do lar, alojamento e, de alguma maneira, os equipamentos da cidade, informação, passeios, etc., você está consumindo. Então, o turismo é para todo mundo. O turismo não tem limitação econômica, idade, gênero, cultural. O turismo é para todo mundo. Lógico, tem gente que pode viajar mais, tem gente que pode viajar menos. Mas é para todo mundo. E hoje você tem acesso ao turismo mesmo para as classes mais populares, porque tem programas, tem parcelamentos, tem facilidades, tem agências especializadas em pacotes específicos, tal. Então, o turismo é bastante acessível. Está mais democrático. Está muito mais democrático, sem dúvida nenhuma. Agora, vem aumentando muito o estado de São Paulo, o turismo interestadual, o pessoal de outros estados, como eu falei do Carnaval, vem para cá passar o Carnaval, ou visitar, ou fazer compras, né? Quer dizer, tem uma movimentação muito grande de quem vem
de outros estados para se abastecer aqui de compras, tanto para comercializar quanto para uso próprio. Então o estado de São Paulo está muito forte, e o turismo internacional crescendo muito. Hoje São Paulo é o principal hub aéreo internacional, né? Mas em termos do turista internacional que desembarca e que fica na cidade, a gente está quase chegando no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda tem uma permanência do turista internacional a lazer maior que São Paulo, mas a gente já está empatando lá, e o turismo de negócios aqui é muito maior, né? Aí eu